E aqui mostra as diásporas da nação de Israel. As invasões nas nações ímpias invadiam o arraial dos israelitas por desobediência, e Deus permitia que eles fossem levados em cativeiro para nações em que a cultura politeísta dessas nações muitas vezes influenciava o modo de viver do povo hebreu. E Deus permitia que os inimigos invadissem, como foi o caso da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, como foi também os assírios e etc. E Deus, como é misericordioso, Deus tinha misericórdia por meio das orações de muitos profetas. Deus restaurava novamente e Deus permitia que eles retornassem novamente para a sua terra natal. Então, é motivo de nós percebermos que no momento em que nós estivermos em obediência a Deus, com certeza as promessas do Senhor, principalmente a da vinda do Senhor Jesus Cristo, de nós sermos arrebatados, elas se cumprirão. Mas se nós não estivermos em obediência à palavra do Senhor, infelizmente, muitos terão que passar pela grande tribulação. E aí terão que aceitar Jesus pela dor, porque na grande tribulação ainda vai ter oportunidade para quem não aceitou ou quem não se arrependeu dos seus pecados, morrendo, serem salvos. Agora terão que morrerem para serem salvos. O que hoje todo mundo pode, aceitando o Senhor Jesus Cristo, receber de graça a sua salvação, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4 e 5, que diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então podemos ver aqui nessa leitura que muitos na grande tribulação não vão querer adorar a imagem da besta, ou também não vão querer colocar o sinal na mão direita ou na testa, como nós já lemos nesta lição. E serão degolados, serão mortos, mas serão salvos. Essas almas serão salvas na grande tribulação. Então vai ser um momento de grande tribulação, de sofrimento, e Deus permitirá, Deus com sua imensa misericórdia, permitirá que os desviados, irmãos, os afastados, nesse momento eles possam, negando ali, colocar o sinal e adorar a imagem da besta, serem salvos na grande tribulação, mostrando para nós que Deus é imensamente misericordioso. Como está lá em Lamentações de Jeremias, podemos ler aqui a imensa misericórdia do Senhor para conosco, porque as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, irmãos? Como a própria palavra do Senhor nos mostra aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É verdade. Por isso mesmo Deus, por ser tão misericordioso, permitirá ainda aqueles que ficarem na grande tribulação serem salvos. Mas para isso terão que morrer para ser salvos. E hoje todos têm a oportunidade de, aceitando o Senhor Jesus Cristo e obedecendo a sua palavra, serem salvos e livres da grande tribulação. Vamos para o tópico 2, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Primeiro subtópico, vinda. A palavra parousia, que se pronuncia parúcia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, como está em 1 Tessalonicenses 4,15, como à vinda de Cristo em glória com sua igreja, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. O outro termo é eshormai, ir, e também vir.
duas coisas opostas? Sim, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada é vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus. João 14, versículo 3. E também a sua vinda em glória. Atos 1, versículo 11, Judas 1, 14 e Apocalipse 1, 7. Glória a Deus. Então, é importante vermos aqui esses termos no grego, né, irmãos? Sabemos que a Bíblia ela foi escrita na língua hebraica, né, e também um pouco de aramaico, e depois ela foi traduzida para o grego. É a versão da Septuaginta. E nós devemos ter um pouco de estudo na parte grega também, na parte da língua grega, pois alguns termos, por exemplo, como parousia, né, que se pronuncia parousia, significa vinda, chegada. Então, a parousia, né, ou a parúcia, né, que é a pronúncia na língua grega, mostra para nós que é importante, como ministro da palavra do Senhor, você, caro irmão, você que deseja ser obreira, né, da casa do Senhor, passar por estudo da escola bíblica dominical, para que nós possamos também crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, né, para que nós não possamos pecar por falta de conhecimento, como está escrito na palavra do Senhor. O meu povo peca por falta de conhecimento, e é necessário se desprendermos mais e estudarmos mais a palavra do Senhor. E esse termo também é shomai, que quer dizer ir, né? E também vir. Então, ir e vir. Né? Nós, com certeza, aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, está esperando ir, morar com Deus, morar com o Senhor Jesus Cristo, juntamente com todos os salvos, todos os santos das diversas épocas, na Jerusalém celestial. É um momento que estamos ainda nos preparando para esse encontro com o Senhor. É motivo de nós estarmos constantemente nos preparando para esse grande momento de ir morar com o Senhor para sempre. Segundo subtópico, manifestações, aparição. O substantivo grego aqui é epipaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. E a vinda de Jesus desde a encarnação do Verbo, segundo Timóteo 1,10. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6,14. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. O termo é também traduzido por vinda em referência ao arrebatamento da igreja, 2 Timóteo 4,8. O apóstolo o emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, 2 Timóteo 4,1. Ou conforme encontra-se na Almeida revista e atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, podemos perceber que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela se dará em 2 fases diferentes. A primeira fase, ela será invisível. Jesus virá nas nuvens e nós, por sua vez, aqueles que estiverem aqui na terra, não chegarão a ver, não é? Jesus vindo ainda em glória nas nuvens. Já a segunda fase da vinda do Senhor, após o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, enquanto o anticristo está aqui em grande perseguição contra a nação de Israel, o Senhor Jesus virá a segunda fase em glória, em que todo olho verá, toda língua confessará, inclusive os próprios judeus, os descendentes de Jesus, que eles reconhecerão que Jesus Cristo era o Messias prometido que eles rejeitaram, que eles não receberam, e muitos ali aceitarão o Senhor Jesus Cristo ali no último momento da história. Deus poderoso. Muitos, infelizmente, estão ainda
esperando talvez o último momento da vida para aceitar Jesus Cristo. Mas eu te digo, meu caro irmão e irmã em Cristo, não faça como vão fazer os judeus que ainda não creem no Senhor Jesus. E vão deixar para o último momento para crer que Jesus Cristo é o Messias prometido. Creia nesse momento e será salvo tu e a tua casa. Tu serás transformado, tu serás liberto pelo poder da palavra de Deus. Eu creio nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, revelação. O termo é Apocalipse. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 7. Ou de acordo com a versão Almeida Revista e atualizada, aguardando a vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, revelação também está relacionada à vinda do Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler. Aqui temos referências, 1 Coríntios 7, em que o apóstolo Paulo ele usa esse termo, esperando a manifestação, ou esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 1,7 também fala, não é, sobre o arrebatamento da igreja, não é, como um fenômeno das últimas coisas, os acontecimentos das últimas coisas. Por isso que esse nome Apocalipse vem de revelação. Deus revelou ao apóstolo João na ilha